palavra e o louvor. A palavra de Deus diz que nós devemos entrar na casa do Senhor com um cântico novo. Ou seja, com uma nova expectativa, com uma nova visão, com a esperança de recebermos algo de bom do Pai. E nesta noite nós vamos receber algo novo do Pai, porque Ele quer falar com todos nós. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças em nome de Jesus. Fale com o Pai agora. Ele quer ouvir a sua voz. Pode sentar por um momento. Abre comigo a palavra de Deus em Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. Uma palavra muito conhecida. Eu estava meditando nessa madrugada. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Na realidade, eu iria pregar sobre o nosso amor para com Deus. Aquela passagem de quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Onde ele pergunta 3 vezes para Pedro. Faz Pedro refletir sobre realmente como é que estava o amor dele. E eu fiquei imaginando que, de repente, se Jesus continuasse perguntando: tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Ele ia dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas a Bíblia diz que Jesus perguntou mais de uma vez para ele, até que ele refletiu. A Bíblia diz que o coração de Pedro se entristeceu. E realmente ele refletiu como era o amor dele pelo Senhor. Mas eu quero compartilhar com você no livro de Juízes, capítulo 6, onde fala da história de Gideão, da opressão dos midianitas sobre a família de Gideão. Gideão, ele cresceu vendo a sua família ser roubada. Gideão, ele cresceu vendo dificuldade na sua família. E ele, a cada ano que passava, ele via toda a plantação que eles plantavam, aquilo que eles adquiriam, o inimigo vinha e roubava. E o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias é que muitas vezes nós passamos por problemas, desafios, situações difíceis. E Gideão é um exemplo de aonde Deus diminui os recursos humanos para ele. E de certa forma nós podemos ver que nos dias de hoje, cada vez mais, quando os nossos recursos humanos começam a diminuir, o recurso divino é liberado sobre nós, amém? Então nós estamos aqui nessa noite porque tem um recurso divino sendo liberado sobre a tua vida. Quem sabe você me diga: eu estou cansado, sobrecarregado, como foi ministrado na primeira reunião. Foi uma bênção a primeira reunião, sobre 2 pontos, Mateus 11:28, que diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Foram tocados 2 pontos aqui pelo pastor Edmilson. Primeiro é receber alívio quando você entrega a tua vida para Jesus. E o segundo ponto é quando aprendemos com Jesus, entramos no descanso. Nós estamos aqui nessa noite para entrar no descanso aprendendo com Jesus. Então nessa noite, Juízes capítulo 6, verso 11 diz assim, onde fala do chamamento de Gideão. Diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Primeira coisa, olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela assim: você não é o que você pensa que você é. Muitas vezes nós olhamos para nós, nos achamos tão pequenos. Nós olhamos para a nossa vida, nos sentimos tão fracos. Quem sabe hoje, antes de você sair para vir para a reunião, ou eu mesmo me parei na frente do espelho e disse: Senhor, eu sou tão fraco. Eu não posso. Eu não tenho mais força. Quem sabe eu parei diante do espelho hoje e disse: Deus, eu não vou conseguir. E Deus disse para mim: é a minha força que vai contigo, não é você. A Bíblia diz que o anjo se aproximou de Gideão e disse para ele: homem valoroso, homem valente. O que Deus se aproxima de um cara covarde, um cara medroso, malhando trigo no lagar, estava com medo dos midianitas, e Deus se aproxima dele e diz assim: vai lá, valentão. E Deus falou forte no meu coração é que Ele vê um potencial na tua vida. Ele vê um potencial na minha vida. E Ele sabe que nós, sujeitos ao Espírito Santo, nós vamos ser úteis para a sua obra. Nós vamos para essa cruzada, não na nossa força, mas nós vamos na força do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos, Jeová Jirê, Deus de providência. É nele que nós vamos confiando, não em nós. Porque quando nós vemos o nosso recurso natural, humano, diminuir, o recurso divino aumenta. Nós temos visto isso nessa cruzada. Nós temos visto isso. O Senhor, Ele é poderoso. E eu quero já deixar de antemão, já está confirmado, e fiquem orando também por isso, dias 10, 11 e 12 de junho, Christopher Vergara, o chileno que estava no Paquistão, tem muita história linda para contar, e também Judá Bertelli, que é um homem que Deus tem usado no Brasil inteiro, já está confirmado, já mandou hoje à noite a confirmação para nós. Nós vamos ter um congresso de avivamento aqui, 10, 11 e 12 de junho, e o tema do congresso é intimidade. Eu creio que Deus vai trazer um avivamento sobrenatural sobre a igreja. Então, quando o recurso divino é liberado sobre nós, nós vemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos vendo aqui o chamado de Gideão. Assim como um dia Deus me chamou, chamou você. E a chamada do ministério, a chamada para a tua vida é algo incrível. Nós vemos que Deus chama aqui uma pessoa inadequada. Não é? Gideão, com medo, covarde, era uma pessoa inadequada para fazer aquilo. Uma pessoa inadequada, pensa comigo, uma pessoa inadequada para fazer uma obra impossível, e durante um tempo indefinido. Imagina só, Deus chamou você e eu, Deus chamou um cara como eu, inadequado, que não queria nem saber do Evangelho. Deus chamou você, uma pessoa inadequada, que quem sabe nunca imaginava. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que quem sabe você nunca imaginou estar sentado numa igreja como essa, assim como eu nunca imaginei que eu estaria pregando o Evangelho aqui no Ceará. Uma pessoa inadequada, chamado para fazer uma obra impossível, e durante um tempo indefinido. Olha só, Deus chama um incrédulo. Olha para Gideão. Deus chamou um incrédulo de uma família pobre, o menor da casa, filho de idólatra, por uma chamada incrível.
Quem sabe você olha para você e diz assim: como é que eu vou conseguir ganhar minha família? Como que eu vou ganhar essa cidade? Como eu vou ganhar meus colegas de trabalho? Como eu vou conseguir me converter? É para isso que você está aqui nessa noite, porque o Deus do impossível, Ele vai operar aquilo que você não consegue fazer. E eu já disse semana passada, eu tenho repetido, muitas vezes nós tentamos organizar tanto a nossa vida para Jesus nos aceitar, e é o contrário, nós aceitamos Jesus e Ele organiza a tua vida. E nós estamos aqui nessa noite para que Ele organize a nossa vida. Quem sabe você diga: mas eu sou incrédulo, eu não tenho fé. Quem sabe você diga: mas eu não tenho muitos recursos, eu não tenho muita condição. E Deus olha para você e diz para você: a condição é eu que vou dar. Nós estamos aqui olhando para um milagre em Juazeiro do Norte. Quantos creem nisso? Nós estamos aqui dentro pisando em um milagre em Juazeiro do Norte. Você faz parte disso. Quem sabe muitos que estão aqui estiveram aqui no passado. E hoje você está aqui morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Então Deus chama um incrédulo, família pobre, se aproxima do cara e diz: homem valente. Eu fico imaginando como Gideão recebeu isso. Como Gideão recebeu isso: homem valente, eu sou contigo. E ainda diz para ele assim: ó, tu vai ferir os midianitas como se fosse um. E eu costumo dizer que um com Deus é maioria. Amém? Quem sabe você é o único salvo dentro da tua casa, o único convertido dentro da tua casa, mas você com Deus é maioria. Agora, nós vemos que Deus chamou um cara incrédulo, que não sabia nada. Sabe, um zero à esquerda, como diz lá no sul, é um bom começo para Deus. Amém? Quem sabe você olha para você e diz: cara, eu sou muito errado. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir alcançar as promessas de Deus? Quem sabe você está aqui nessa noite e você ainda não alcançou as promessas de Deus. E um zero à esquerda, um incrédulo, um filho de família pobre, foi alguém que Deus usou e chamou de homem valoroso. Isso quer dizer que você tem valor para Deus. Deus sabe a tua história, Ele sabe o que você tem clamado, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que precisa ser feito na tua vida hoje à noite aqui. Mas Ele se aproxima de alguém que está com medo hoje e diz assim: você tem valor. Mesmo você se sentindo um zero à esquerda, eu dou valor para você. Eu costumo dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama tanto que anseia em viver a eternidade comigo. Ele te ama tanto que Ele enviou Jesus Cristo para morrer, para ressuscitar naquela cruz e te levar para o céu, para viver a eternidade com Ele. Esse é o amor de Deus por você. Esse é o amor de Deus que nós vamos pregar lá em Barbalha. E nós temos orado aqui junto com toda a equipe, aqui os mais de 100 irmãos que estiveram aqui. E junto com você, igreja, a mensagem de fé. Nós vamos saquear o inferno nesses dias e vamos povoar o céu. Esse é o propósito de nós estarmos aqui nessa noite, amém? Porque Deus vê um potencial em você. E nós vemos que por um momento Gideão pergunta: Senhor, mas cadê os milagres? Olha quantas coisas aconteceram, que dê aquele Deus que os meus pais pregavam. E Gideão vai lá e diz assim: cadê os milagres? E Deus olha para ele e diz assim: ó, vai nessa tua força, você será liberto. Só que a força é Deus que dá. 1 Pedro 4, do 7 em diante, diz que aquele que serve, aquele que fala, faça-o na força que Deus supre. Quem sabe você está aqui nessa noite e não tem mais forças. Quem sabe você está cansado, sobrecarregado, e Deus olha para você e diz assim: é esse aí que eu vou usar. É esse aí que eu vou usar ele para converter toda a família dele. É esse aí que eu vou usar para converter milhares de jovens, milhares de pessoas. Deus está chamando hoje à noite. Preste atenção. É um renovo, é um recomeço.
é um avivamento que Deus está derramando sobre a tua vida. E Deus está levantando, está chamando jovens, está chamando casais, está chamando homens, mulheres para uma grande obra. E vocês fazem parte disso. Então Deus responde para ele: vai nessa tua força. Nesse momento Deus começou a tratar com Gideão, para que ele começasse a ver com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. E Deus, Ele quer nos tratar nesses dias para enxergarmos com os olhos dEle, para vermos como Ele vê e não como nós vemos. Gideão estava prestes a começar a ver com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. Agora, se nós irmos a Juízes capítulo 7, depois dessa conversa que Deus tem com Gideão, aonde fala que Gideão com 300 homens venceu os midianitas. Inclusive uma irmã citou essa palavra aqui na reunião de sexta-feira. Juízes 7:2. Olha o que diz aqui: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão aqui? Gideão, são pessoas demais para o milagre. Gideão, ainda tem muita gente. Manda alguém voltar. Segundo a história, eram 135 mil homens, verso 300. E nós vemos que Gideão, nesse momento, quando Deus fala com ele, toda essa passagem, ele começa a entrar no território do milagre. Quem sabe você diz: eu não tenho mais força. Quem sabe você me diz: eu não tenho ninguém que me apoie. Quem sabe você me diz: está tão difícil, a dificuldade. Deus olha para você assim: calma, o recurso é eu que vou dar, eu que vou te abençoar. 7:16 diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e com tochas neles. Olha as armas para enfrentar o exército. Trombeta. Uma trombeta pode falar para nós essa noite uma palavra de salvação. E Deus está levantando nesses dias um grande exército com as trombetas nas mãos, com uma palavra de salvação para a humanidade. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, nós embraçamos a trombeta, que é a palavra da salvação. Jarro de barro diz assim: trombetas, cântaros vazios, jarros. Isso fala do nosso corpo. Somos naturais. Ou pode falar do corpo de Jesus que foi partido naquela cruz, por você e por mim. E a tocha era a presença de Deus. Coloca a mão no teu coração e diga: Deus quer que eu comece a lidar mais com os recursos espirituais do que com os esforços naturais. Esse é o tempo que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos aprender mais com os recursos espirituais, quer que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, e quer que você avance no reino das trevas. Ele quer que pela fé você comece a tomar posse do teu milagre, desse território.
Deus quer que nós venhamos a entender mais os recursos espirituais do que só com os recursos naturais. E sabe o que Deus falou forte no meu coração hoje? Deus, Ele valoriza mais o menos, enquanto eu valorizo o mais. Entendeu? Deus, Ele valoriza mais o menos, enquanto você valoriza o mais. Deus, Ele valoriza quanto menos de nós, mais dele. Nós estamos aqui nessa noite para dizer: Senhor, nós somos fracos, nós não temos recurso, nós não sabemos fazer. E Deus olha para nós e diga: eu vejo um valor em vocês, eu vejo uma disposição na vida de vocês, e eu vou derramar do meu espírito, e vocês vão vencer essa guerra. Mas não é no nome de vocês, não é no nome da igreja Mensagem de Fé, mas é no nome daquele que já venceu a guerra. É no nome daquele que já conquistou um milagre por você naquela cruz. Deus olha para você e para mim diz: espera aí, vocês precisam lidar mais com o reino do Espírito do que com o reino natural. Foi falado na primeira reunião que esse mundo passa. Recurso, bens nessa terra passa. Foi falado também que você chega sem nada e vai sem nada. Por isso que nesses dias Deus quer trazer um crescimento espiritual para você. Você que acordava de madrugada para orar, você vai voltar a acordar. Você que não ora mais, você que jejuava mais, você já vai jejuar mais. O jejum, ele te aproxima de Deus. E existe um jejum egoísta. Isaías 58 fala disso. Um jejum dos seus próprios interesses. Comece a jejuar pelas causas do reino de Deus, não só por você. Não só por aquilo que você quer, que você acha que deve ser. Vamos jejuar mais pelas causas do reino. Vamos pagar um preço de oração e jejum por essa cruzada. Vamos começar segunda-feira. Tem uma listagem aí, você pode botar teu nome na escala. Porque nós entendemos que é o reino de Deus. Sabe, você e eu valorizamos a fartura, não é assim? Deus valoriza a fome. Nós vamos dizer: Senhor, nós queremos ter mais fome da Tua presença. Nós queremos, Senhor, um tempo de fome da Tua presença. O congresso de avivamento vai ser em junho, mas nós vamos viver um avivamento constante até junho, amém? Nós sabemos que vem muitas pessoas para essa região, vem homens de Deus, mulheres de Deus para essa região. Eles vêm, abençoam e vão embora. Quem fica é você e eu. Por isso você e eu precisam ser agentes de avivamento nessa terra. Não dependa só de gente que vem de fora, não. Deus quer contar com você e comigo. Nós valorizamos a fartura e Deus valoriza a fome. Nós valorizamos a abundância e Deus valoriza o vazio. Quanto mais vazio de mim eu estiver, mais cheio de Deus eu vou estar. Quanto mais vazio, quanto mais eu me esvaziar, quanto mais eu me arrepender, quanto mais eu me prostrar, me submeter ao propósito divino, quanto mais eu me esvazio do meu eu, mais Ele me enche da sua glória. A Bíblia diz que você é transformado de glória em glória, de glória em glória, não é de culto em culto. Por isso que você precisa durante a semana continuar buscando o Senhor. Você precisa continuar buscando o Senhor. Você precisa continuar dizendo: Senhor, eu me esvazio para que Tu me encha, para que Tu me encha, para que Tu me capacite. Ele valoriza o vazio. Sabe, muitas vezes a gente olha para algumas situações e diz assim: isso é impossível. Quantos já passaram por isso? Quem sabe você olha para uma situação que você está vivendo hoje e você diz assim: é impossível. Tem algumas situações que a gente vai olhando para a nossa vida e vendo que é impossível. E sabe que quando eu me deparei com algumas situações na minha vida, que eu olhei e disse: isso é impossível, Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Isso é perfeito para eu fazer um milagre. Porque não haverá impossíveis
para Deus em todas as suas promessas. Aquilo que você acha que é impossível, Deus olha para você nessa noite e diz assim, ó, isso é perfeito para eu fazer um milagre. Você serve a um Deus que é especialista em milagres e que te dá importância, que Ele sabe o que você passa, Ele sabe o teu desafio, Ele sabe o que você precisa nessa noite. Sabe, eu já vi muitas situações. Já vou encerrar. No passado eu subi para ministrar louvor. Eu comecei a ministrar louvor de algo. Eu estava sentado para assistir uma reunião. Já era obreiro da igreja. Nunca tinha ministrado louvor. Lá no sul hoje tem em torno de 30 mil membros. Essa igreja deveria ter uns 2 a 3 mil e é o que tem hoje. Eu estava parado, esperando começar a reunião, bem tranquilo. Pastor Isaías vem caminhando, parou do meu lado e disse, Pastor Paulo não vai poder vir. Tu canta? Canta. Eu tento, eu disse para ele. Ele disse, vai fazer um louvor. Eu disse, o quê? 2, 3 mil pessoas na minha frente. Eu me lembro que a primeira canção que eu comecei a cantar era eu cantando num ritmo e a banda no outro. E eu pulava para tentar animar. Na segunda, a gente começou a se encaixar, tocar a mesma música. No terceiro louvor, começou a fluir. Assim Deus fez com Gideão. Vai, não é tu que vai fazer, é eu que vou fazer. Eu lembro que naquela noite tinha uma professora de canto naquele lugar. Eu sabia cantar um pouquinho, como até hoje, mas ela me deu uma ajuda. Ela disse, veja uma graça de Deus na tua vida, eu vou te ajudar. E eu fiz um curso com ela. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando você se dispõe, Deus traz o recurso. Quando você se coloca à disposição, quando você aceita o chamado de Deus e não olha para trás, Deus providencia aquilo que você precisa. Muitas vezes nós queremos ser como o mundo precisa ver para crer. E Deus quer que você creia e veja a glória de Deus. Deus quer que você creia para vir recurso. Não, nós só vamos se tiver recurso. É aconselhado até cancelar a cruzada. O recurso é Deus. Amém? Aplauda Ele, porque Ele é poderoso. O recurso é Deus que dá. Por isso que nós estamos aqui nessa noite para dizer, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, porque é de Ti que vem o socorro. Enquanto nós continuarmos dizendo, eu consigo, Ele vai dizer assim, continua. Eu aprendi 2 segredos desde a minha caminhada de fé. Primeiro, submissão. E segundo, obediência. Dependência. Quando eu me submeto ao propósito, eu obedeço a palavra, eu começo a depender de Deus, o recurso vem. Amém? Então nessa noite, nós estamos aqui, Deus olha para nós e diz para você, eu estou com você. Eu vou contigo para casa. Eu vou contigo essa semana. Vou contigo para o teu trabalho. Sabe, olhando para a multiplicação de pães e peixes, olha o que aconteceu. Deus só multiplica os pães depois de você mostrar o pouco que tem. Não é assim? Então quem sabe você diga, eu não tenho mais força, eu não consigo mais. E Deus olha para você e diz assim, eu vou multiplicar. O nosso conceito é que nem os discípulos, vamos despedir esse povo. E o conceito de Jesus era outro. Os discípulos olharam para a multidão e disseram, é difícil alimentar. E Jesus olhou para a multidão e viu alimentada. Isso é fé. Então baixa tua cabeça nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, e preste atenção no que eu vou te dizer agora. Deus, Ele pega o nada e transforma em tudo para Ele.
Ele pega o nada de força que você tem, o nada de fé que você tem, o zero à esquerda que você é, e transforma em tudo para Ele, para glorificar a Ele. Para Jesus ressuscitar Lázaro, Ele precisou que Lázaro morresse. E presta atenção comigo, João 11 diz isso. Lázaro não estava só morto, Lázaro estava cheirando mal. Cheirando mal no ponto de vista terreno. Jesus não chegou tarde. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus não vive preso no tempo. Jesus, ele já vive no estado eterno. Quer dizer que ele não vai chegar atrasado para te socorrer. Ele olha para você e para mim nessa noite e diz: eu vejo um valor em você. Você homem valoroso, mulher valorosa, jovem valorosa, que eu vou te usar. E tem um chamado para você. Mas um dos grandes problemas da humanidade hoje, nós não gostamos de renunciar ao controle da situação. Quem sabe você está tentando controlar algo que é para Deus controlar. O tempo é dele, a forma é dele. Quando tentamos controlar algo que é para Deus controlar, nós vamos perder o controle. E quem sabe tem pessoas que estão aqui nessa noite que você tem perdido o controle. E eu tenho aprendido uma coisa. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você não tem força suficiente. Quem sabe você chegou aqui e diga: não tenho força suficiente. Mas quem sabe você não está esperando o suficiente. Então nessa noite, baixa a tua cabeça e diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que é a Tua vida em mim. Eu reconheço que preciso da Tua presença. Diga: eu preciso mais de Ti na minha vida. Diga: eu confio na Tua presença. Diga: eu creio no meu milagre. Diga: eu quero mais de Ti, Jesus, e menos de mim. Que Tu cresça na minha vida. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A Bíblia diz em Isaías 26: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. A Bíblia continua dizendo: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é Deus, é uma rocha eterna. É Ele que te chamou, é Ele que se aproximou de você nessa manhã, é Ele que se aproxima de você nessa noite, é Ele que te toma pela mão. É Ele que diz para você: eu vou contigo essa semana, eu vou contigo para o teu trabalho, eu vou contigo.